Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Hoje nós vamos falar um pouco sobre consumo elétrico. Lembro a vocês que na descrição desse vídeo vai ter uma apostila com essa explicação e alguns exercícios resolvidos. Ao final da aula, eu quero que você saiba reconhecer as unidades de medida envolvidas, calcule o consumo de um aparelho elétrico e compreenda o significado das informações em aparelhos eletroeletrônicos. O que é consumo elétrico? Consumo elétrico é quanta energia aquele aparelho consome em um período de tempo. No caso, a maioria das vezes a gente analisa em consumo durante 30 dias, tá? Você tem essa etiqueta exatamente para indicar o consumo, então fiquem sempre atentos a essas etiquetas quando vocês forem comprar. O nível de energia A é considerado o mais econômico. Alguns aparelhos simplesmente não têm energia A, chuveiro elétrico é um deles, ele não tem nível de energia A, ele sempre consome muito, e ele vai impactar exatamente nesse registro que é feito, né, no relógio. Você pode reparar até aqui que a unidade de medida que aparece aqui, ó, ele vai aparecer para você, é a mesma unidade de medida que a gente usa na física. Esse relógio aqui é um dos mais antigos, por isso que eu peguei ele para vocês verem. Aqui você tem as unidades de milhar, tá ok? As duas aqui, centena e dezena. Então aqui, por exemplo, nesse relógio está marcando mais ou menos, ó, perto do 3 aqui, do 2, 2000, aqui ó, o outro 2 aqui, 200... e esse aqui é 2212 kW. Seria a medida desse relógio aqui. O próprio consumo do relógio já está aqui, ó, em kWh, tá ok? Aqui estão todas as informações e aqui também todas as informações do produto que você estará comprando. Bom, a fórmula para consumo elétrico, quanto você gasta, é essa daqui. E, que indica o consumo, a medida dele é em kWh. U é a tensão DDP, ela é medida em volts, e o ΔT é o tempo em horas por mês, tá ok? Como a gente fala de consumo, a gente na maioria das vezes trabalha em horas por mês. Claro que as outras fórmulas permanecem, a gente continua com elas valendo, e temos ali a última fórmula que foi vista no vídeo anterior. Cada uma dessas fórmulas aqui já tem um vídeo explicando para vocês como é que ela funciona. Repara aqui, ó, o U, ele está nessa fórmula, ele está nessa fórmula, tá? O U, ele pode precisar do I, da corrente, e da resistência, ou ele também pode precisar do potência e da corrente, tá? Então aqui as fórmulas são relativamente associadas. Para usar essa fórmula você precisa do U, né, da tensão, e da variação de tempo, que você já vai tentar fazer isso com o número de horas por mês. Agora, de repente, para chegar no U, você precisa estar usando essa fórmula antes. De repente, para chegar no U, você precisa estar usando essa fórmula aqui antes. De repente, para chegar nessa fórmula, você precisa usar essa daqui antes. E de repente, para chegar nessa fórmula, olha o que aqui, você precisa usar essa daqui antes. E isso daqui fecha o nosso formulário de elétrica, aquele que a gente vai trabalhar para o segundo grau. Vamos ver um exemplo para ver se fica mais fácil para vocês. Qual a estimativa, né? Por que estimativa? Porque a gente não pode garantir, do custo de energia. Tá? Então vamos a alguns dados, a algumas informações aqui pela leitura do nosso problema. Você sabe que você quer saber a energia gasta, então você está querendo saber o E. Você tem aqui, olha, considerar o chuveiro com 4.500 watts. Não é quilowatts, reparou? É watts. A maioria dos chuveiros da casa do pessoal aí é de 5.000, 5.500 watts. Então, esse é o U, ele era 4.500, eu vou dividir por 1.000 para virar 4,5 kilowatts, porque como eu falei, na fórmula a gente usa kilowatts, que é a unidade dividida por 1.000, né, equivalente a 1.000 valores dela. A variação do tempo, ela vai ser feita passo a passo para a gente, para ficar bem simples de entender. Primeiro vamos transformar em horas. Você tem 1 hora e 30 minutos. Então, se eu pegar o 30 minutos e dividir por 60, eu tenho 0,5. Então, 0,5 horas mais 1 hora é igual a 1,5 horas. Agora eu vou transformar isso para 30 dias. Então você tem 1,5, que é a quantidade diária, vezes os 30 dias, que dá
45 horas por mês de chuveiro ligado. Então, qual a fórmula? E é igual a U vezes ΔT. E, que é a energia gasta, é igual a U. O U a gente viu que é 4,5 transformado, vezes o ΔT, que é 45. Então, você tem um consumo mensal de 202,5 kWh por mês, se o chuveiro ficar ligado por 1h30 todos os dias. Por isso que quando você está tomando banho, o pai da casa, né, o pagador da conta, ou a mãe da casa, aquele que paga a conta, fala para você assim, não demora, não demora, não demora, porque olha só a quantidade de energia. Então vamos ver quanto é que isso é em dinheiro. Você vai fazer 202,5 vezes os 80 centavos, que foi o valor pago, né, o valor pago por quilowatt, dá R$162. Por isso que é tão importante não tomar banhos muito demorado, porque senão só de conta de luz vai ser R$162 responsável pelo chuveiro. Imagina todo o restante da casa, tá? Por isso que é importante você estar atento, prestando atenção em tudo. Baixa a apostila, faça os exercícios, mande suas dúvidas, bora trabalhar!